Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula, referente a equações diferenciais, e aqui eu vou estar abordando o método de solução para uma equação diferencial exata. Nas videoaulas passadas a gente veio preparando o terreno, né? Falou de diferencial total, depois viu a relação da diferencial total com a definição de equação diferencial exata, e no final da videoaula a gente vê esse teorema aqui que ele serve como teste para, como eu diria assim, para saber se a equação diferencial é exata. Só que esse teorema ele esconde muito mais do que só o teste. Ele nos dá também o método de solução. Eu vou depois fazer um esquema aqui. Eu não vou demonstrar o teorema. Normalmente você baixa ele lá em livros de cálculo 2, né? Ou cálculo em várias variáveis, na verdade. Né? Você tem um livro de cálculo 1 que é derivada, limite de derivada integral em uma variável. E tem outro que vem com a parte de séries, né? Normalmente, e funções de várias variáveis. Eu posso até estar demonstrando em uma videoaula anexa, tá certo? Talvez eu possa estar buscando essa demonstração aí. Então, voltando aqui ao teorema, o que ele diz? Ó, sejam n e n funções contínuas com derivadas parciais contínuas na região retangular do plano xy, né? A região dada por isso aqui. Os pontos que estão entre A e B, x, e os pontos que estão entre C e D no eixo y. Uma condição necessária e suficiente para que isso aqui seja exata é que a derivada parcial desta função aqui em relação a y seja igual à derivada parcial dessa função aqui em relação a x. Cuidado para você não trocar, viu, as coisas. Então, necessário e suficiente quer dizer isso. Há uma equivalência. Se isso aqui for satisfeito, ela é exata, e se ela for exata, isso é satisfeito. Então, o que acontece? Ó, se eu pegar aqui uma EDO exata, pelas videoaulas passadas e por esse teorema, a gente tem o seguinte, que deve ter uma certa função f, que quando eu derivo esta f em relação a x, eu obtenho uma certa função n, e quando eu derivo ela em relação a y, eu obtenho uma função n. Essa é a condição para ela ser uma equação diferencial exata, é que existe uma função f que deu origem a ela. Aí o teste agora, que vem nessa segunda etapa, eu diria assim, teste, né? Que a gente aprendeu que esse teorema aqui me diz que se eu derivar a m em relação a y, e essa derivada é igual a n em relação a x, certo? Eu vou ter que, de fato, ela vai ser exata, se houver essa igualdade, tá certo? Isso aí, o resultado lá do cálculo 2 que diz é o seguinte, ó, se eu tenho uma função f aqui, de duas variáveis, eu vou ter duas derivadas dela, uma em relação a x e uma em relação a y. É uma notação que a gente costuma usar lá. Aí, o que acontece? Se essa função for contínua, se eu derivar essa função x, derivar ela seguidamente em relação a y, ela tem que ser igual a f de y derivada seguidamente em relação a x. Vou pegar um exemplo aqui bem simplesinho para a gente estar vendo isso, tá certo? Pegar uma função bem comportada, então a continuidade né, vai assim, contínua, né, para a gente lembrar, a continuidade acarreta esse tipo de coisa. Por exemplo, se eu pegasse aqui a função z, o f de xy, igual a 3x y mais y ao quadrado. Então, vamos derivar isso em relação a x, vai dar quem? Derivando em relação a x vai dar só 3y, porque esse x aqui vai virar 1, e esse aqui vai zerar. Então, vai ficar 3y. Derivando agora em relação a y, vai dar quem? Quando eu derivar em relação a y, esse aqui vai dar 1, então vai dar só 3x, mais, derivando em relação a y, 2y. Aí eu vou derivar essa aqui agora em relação a y, seguidamente. Vai dar 3. Vou derivar agora em relação a x, seguidamente ao y. Essa parte zero. Não, essa parte aqui dá 3 e essa aqui zero. Então, perceba que elas deram iguais. Mas por que isso ocorreu? Porque essa função aqui tem derivada parcial segunda contínua. Então, quando isso ocorre, ou seja, e ela é um polinômio também, né? Então ela é bem comportada, provavelmente não vai dar problema nenhum. Então, perceba que essa igualdade ocorre. Então, isso aqui é o fundamento desse teorema. Ele parte, se tem uma função lá em cima, ele só deu nomes diferentes. A m e n ele poderia ter chamado de fx e fy.
Mas ele chamou de M para ter um padrão com o que a gente já vem usando de outras equações. Por exemplo, como as equações diferenciais homogêneas, né, que a gente usa N, e aí tem lá o teste para ver se é homogêneo e tudo. Então, essa é a ideia quer dizer, é algo lá do cálculo em várias variáveis que justifica esse teorema aqui, esse resultado. Aí, onde é que está o método de solução olhando para isso aqui? O método de solução é o seguinte. Vamos botar assim, método. Então, já sabendo que a equação diferencial é exata, você primeiro vai. Se você integrar essa m em relação a x, você meio que volta para essa f. Então, a f ela vai ser integral de m dx. Mas, só que tem um problema. Nesta integral de m, eu posso ter perdido uma certa função que só dependia de y. Porque assim, quando eu derivo isso aqui, se eu tiver um termo que só depende de y, ele vai para zero. Então, deve ter um termo em y desconhecido. Então, eu vou integrar m, mas vai ter uma certa função, pode ser uma constante ou pode depender de y, mas quando eu derivei isso aqui em relação a x, isso aqui vai embora. Então, para eu não ter perdido esse cara, eu coloco aí. Se eu puder ter perdido ele, eu coloco ele aí. Só que, o que acontece? Eu sei, por outro lado, que se eu derivar esta função aqui, a f em relação a y, eu tenho a n. Então, eu vou ter uma certa igualdade agora. Então, se eu pegar df dy, isso aqui é n, ou seja, quer dizer que d dy, dessa coisa aqui toda, da integral de m dx mais g de y, isso tem que dar a n. Ó, o que acontece? Então, derivei parcialmente isso aqui em relação, igualei com a n. Por que eu faço isso, gente? Porque assim, quando eu fizer isso aqui, eu vou achar a g'. Daqui eu vou achar uma g' de y. Porque quando eu derivo isso, beleza, tem uma parte. E quando eu derivo isso aqui, eu tenho outra. Então, cortando aqui, cancelando tudo adequadamente, eu vou ter essa g' de y. E na terceira etapa, eu vou achar a g de y, né? Ou seja, a g de y vai ser a integral dessa g' de y dy. E aí, por último, eu substituo a 3, que aqui eu não tenho g' de y, aqui ele é genérico, mas depois que eu resolvo esse cara aqui, eu passo a ter ela. Então, substitui-se em 1. Parece uma coisa difícil, nossa, você vai ver como é que é muito fácil a equação diferencial exata. Ela, na verdade, ela parece assim, monstruosa no primeiro momento, né? Quando você compara com outras, ela aparece uns termos estranhos, né? Seno de x vezes y, você fala, pô, que equação deve ser essa, né? Quando você compara com as outras que a gente vai ver também, com as que você já deve ter visto, aí você pensa que ela é difícil, mas no final das contas ela é relativamente tranquila. Claro que você tem que reconhecer que é exata primeiro, fazer o teste direitinho. Então, no método, primeiro de tudo é verificar que é exata, claro. Depois, seguir com esse procedimento aqui. Aí eu vou colocar aqui a equação diferencial, que eu falei até na videoaula passada sobre ela. Tá certo? E a gente vai estar resolvendo ela agora. Então, vamos pegar um exemplo aqui, onde a gente vai resolver essa equação diferencial. Não, eu vou pegar um de... Não, vou pegar ele, né? Só que eu vou fazer agora de forma, digamos assim, completa, né? Então ignora um pouquinho na videoaula, eu vou estar repetindo aqui, mas é só para você ter um procedimento padrão para estar atacando esse tipo de questão. Ó. Então, mostre que a EDO, a EDO que eu resolvi na videoaula passada, se não me engano, foi essa aqui, ó. Menos y ao quadrado seno de x mais y dx, acho que foi isso, né? Mais 2y cosseno de x mais x dy igual a zero. É exata. Isso a gente já fez na videoaula passada. E resolva. Então essa aqui é a parte nova. Porém, eu vou fazer a critério mais de reforçar a importância. Não comece aplicando uma fórmula se você não sabe que se aquela equação diferencial é daquele modelo ou não. Ou seja, como é que você vai resolver uma equação diferencial homogênea sem saber se ela é homogênea ou não? Como é que você vai resolver uma equação diferencial exata sem saber se ela é exata ou não? Como é que você vai resolver uma equação diferencial linear
sem saber que ela é linear ou não. Então, primeiro de tudo, tem um teste, digamos assim, de exata. Então você vai fazer esse teste, né? E depois você vai começar a resolver. Embora eu já fiz isso na videoaula passada, eu vou só estar retomando aqui. Então, o primeiro passo que vem antes desses, né? Então isso aqui seria um conjunto de passos que podem vir coisas antes. Por exemplo, pode vir primeiro um passo de organização, depois um passo de teste, que é a questão mais complicada possível, seria assim, dou lá uma ideal toda desorganizada, você tem que botar ela nessa forma aqui. Depois de botar a organização, você tem que fazer o teste e depois seguir com esse passo. Então, esse passo aqui não é o primeiro sempre, ele pode ser o terceiro, pode ser o segundo, sei lá. Depende da questão. Então, primeiro eu vou testar. Testando. Eu vou botar testando aqui, embora ele pediu mostrar que é exato. Então não é nem um teste, é uma verificação, né? Digamos assim. Verificação. Normalmente você vai fazer sem saber que é. Então a verificação é o seguinte. Eu vou extrair as funções m de x, y, dx. M de x, y é quem? Como, né? É menos y ao quadrado seno de x mais y. E aí vou derivar logo, né? Derivada de n em relação a y, ou a x, né, no caso. Não, é y. Olha, eu vacilando, né? Derivada em relação a y vai dar o quê? Menos 2y seno de x, menos 2y seno de x, mais 1. Aí eu extraio a n de xy, identifico ela, vai dar 2y cosseno de x mais x. Derivo isso aqui em relação a x. Derivar disso em relação a x vai derivar só o cosseno e esse x aqui. Então, derivando o cosseno é menos seno, fica menos 2y. Né? Fica 2y vezes menos seno, fica menos 2y seno de x. E a derivada de x em relação a x é 1. Então, deu igual, implica que é exata. Bom, esse é o primeiro passo, digamos assim. Se ela estiver organizada, é o primeiro passo. Se não, se organiza, depois vem para esse. Aí vamos começar aqui agora, seguindo este procedimento aqui. Aí, infelizmente, o passo 1 passou para o passo 2, mas tudo bem. Que é o seguinte, ó, a minha f vai ser a integral de m dx mais uma g de x genérica. Então vai ser a integral de m dx em relação a x, né? Ou seja, isso aqui, ó, menos y ao quadrado seno de x mais y dx mais uma certa g de x, certo? Que vai ser quem? Integrando isso aqui em relação a x, eu vou integrar só a integral, entre as parcial, é que nem a integral, a derivada parcial. Eu só trabalho com a variável que eu tenho. Então eu vou integrar seno em relação seno de x em relação a x, a derivada de seno vai dar menos cosseno. Com esse menos aqui, vai dar isso aqui, ó, y ao quadrado cosseno de x mais. Isso aqui é uma constante. Quando eu integro uma constante, por que é uma constante? Porque eu estou integrando em relação a x. Então vai ficar o quê? Só xy mais uma certa g... Opa, desculpa, viu? Mais uma certa g de y. Então essa g de y que é genérica, que é o quê? O que ela representa? Quando eu derivei isso aqui para gerar m, poderia existir uma função que só estava em y que sumiu. Então, para eu retornar para ela, eu boto ela de forma genérica. Então, essa é a segunda etapa, que é a primeira aqui no procedimento. Aí, agora, o que eu faço? Na minha terceira etapa, eu vou derivar esta f aqui em relação a n e igualar com esse termo aqui. Então, df dy igual a n. Ou seja, derivando isso aqui em relação a y vai dar o quê? 2y cosseno de x mais x, né? Porque eu estou derivando em relação a y, então isso aqui a derivada é 1, então vai dar 2y cosseno de x mais x mais g' de y. Isso tem que dar igual a n, que é isso aqui. 2y cosseno de x mais x. Então, igualando esses dois lados, ó, esse cara aqui tesoura com esse, e esse cara aqui tesoura com esse. Então, a g' de y... Ah, e uma coisa interessante, você vai precisar que a g' de y, se eu não me engano, ela só depende da variável y. Nesse caso aqui, a g' de y deu 0.
Tá certo? É possível com isso? Sim, não tem problema nenhum. Ou seja, não existia nenhuma função de y aqui solta. Vamos pensar dessa forma. Então, o que é que você tem aqui? Na quarta etapa, você agora vai integrar essa função. Então, sua g de y é a integral dessa g' de y dy, que vai ser a integral de 0 dy, que vai ser c. Aí, na última etapa, que é, no nosso caso aqui, seria a etapa 4, só que é assim, porque a gente teve que testar primeiro, a gente vai fazer o seguinte, a z lá, a gente vai trocar, seria assim, a resposta, né? Z seria essa coisa aqui mais um c, né? Y ao quadrado cosseno de x mais xy mais c. Só que aí, por convenção, você faz o seguinte, chama-se esse z de uma certa c e escreve-se assim a resposta, ou seja, y ao quadrado cosseno de x mais xy igual a um certo k. Tá certo? É o que você pode ver aí nos livros. Não está errado você escrever desse jeito, mas acontece isso aqui. Ó. Às vezes o cara vê escrito isso e fala, onde é que o z foi desaparecer? Né? Tá em todas as definições, por que ele sumiu? Não é que ele sumiu não, é que costuma se colocar assim. Tá certo? A resposta final. Então essa aqui é a resposta final do nosso problema. De fato, ó, como é que é interessante, ó, gente? Se eu derivar isso aqui em relação a x, vai dar, aqui dá negativo, dá menos seno, dá isso aqui. Derivando em relação a x, dá y. Derivando isso em relação a y, 2y cosseno de x, derivando isso em relação a y, só o x. Então você vê que de fato, você testei rapidinho aqui, que as derivadas voltam para cá. Então eu sugiro sempre que possível, faça isso. Pega lá, se tiver tempo, faz esse teste com cuidado, né, para não errar o teste, aí vai que você acertou e erra o teste, né, e acha que errou. Mas eu sugiro que você gaste um tempinho só olhando rapidamente se de fato isso aqui corresponde à função cuja diferencial total é isso aqui. Tá certo? É isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.